ISS 1, 2, 3, testando som. Vamos que vamos. Perfeito. Dia 13 foi o dia da alegria, todo mundo achou que estava livre. E no dia 14 todo mundo percebeu que aquela liberdade não existia, que era algo falsíssimo. Quando eu participei das diretas já, lá em São Paulo, como espectador na Praça da Sé, eu falei para um amigo meu que eu preciso voltar para Salvador. Pô, cara, tudo que está acontecendo no Brasil, com aquilo que eu plantei lá com os meninos, da evolução dos blocos afros, eu vou ficar aqui? Não, cara, eu quero estar lá porque eu posso ser um grãozinho de areia, mas eu quero contribuir com minha gente. E quando eu cheguei aqui, era 85, 86, estava o começo do movimento Axé Music. A gente tinha mania de só festejar o 13 de maio, e o 13 de maio servia para que a branquitude nos colocasse falando assim: vocês estão livres aí porque a Princesa Isabel me libertou, vocês estão livres aí. Boca a boca da comunidade como um todo, a comunidade brasileira, prestava atenção a esse detalhe de que o dia seguinte tinha sido o dia da crueldade. Quando meu parceiro me deu a música, que eu musiquei, quando eu mostrei pra ele chorava num lado e eu chorava no outro, no telefone, pela alegria do que a gente tinha construído. E aí eu lembro que, quando eu cheguei e cantei no primeiro show que eu fiz, que foi o Mercado Yaú de Margarete, eu vi as pessoas reproduzirem exatamente o que eu tinha sentido. Começarem a chorar, porque dizia assim: no dia 14 de maio eu saí por aí, não tinha trabalho nem casa nem pra onde ir, levando a senzala na alma, subi a favela, pensando em um dia descer, mas eu nunca desci, zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer, sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio ninguém me deu bola. Eu tive que ser bom de bola pra sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder, mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu pra entender a mensagem? Se ligue no Ileaie, se ligue no Ileaie. Agora que você me vê, repare como é belo ver nosso povo lindo. Repare que é o maior prazer, bom pra mim, bom pra você. Estou de olho aberto. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Esse é o Todo Dia História Negra e eu sou Roger Cipó. Eu viajo pelo mundo te apresentando histórias para inspirar, potencializar sonhos e fortalecer as nossas conexões. Aperte os cintos e embarque nessa comigo, porque o mundo é feito de histórias e boas histórias podem transformar o mundo. Vem comigo. Bom, eu sou o Lázaro Matumbi, Lázaro Jerônimo Ferreira, mais conhecido como Lázaro Matumbi. A coisa que eu mais gosto de fazer quando eu não estou no trabalho, cara, eu adoro ficar com minha família, adoro poder ver todos os meus filhos, meus netos, adoro a paz, a tranquilidade, e a Bahia me oferece isso porque ela tem um mar, ela tem uma brisa, ela tem um horizonte, ela tem um sol que me remete muito ao meu diálogo com a minha ancestralidade, onde eu não vejo nada nem ninguém para me dizer isso ou aquilo. E aquele é o meu momento de concentração. Eu acho que está no desejo de muito de nós. Então, quando a gente começa a conversar, que começa a deixar transbordar os sonhos de uma coisa melhor para todos nós, eu acho que é isso. A gente precisa exatamente, e eu chamo isso de aquilombamento, eu chamo isso de acolhimento, para que a gente possa, até porque eu sinto muito falta desses encontros, desse bate-papo. Então assim, hoje não, hoje é até mais difícil, por conta da própria violência que a cidade vive, do próprio isolamento que a gente está com medo de se expor por conta da violência. Mas eu adoro quando eu encontro meus amigos. Antigamente a gente ia pra praia
praia, não tomava nem um banho de mar. Mas a gente ficava sentado ali, conversando e planejando coisas, sonhando em coisas, verbalizando sonhos que a gente achava possível, às vezes impossível, mas a gente verbalizava porque o sonho de todos nós, comunidade negra, é de estarmos num patamar de relação onde nós sejamos de cara respeitado e respeitado não só pela nossa cor, mas respeitado pelo ser humano que nós somos. Quando você busca essa paz, essa energia, ela tá exatamente acolhida, agraciada, abraçada pelo amor. E pelo amor você constrói sempre. Você sempre está pensando em algo de bom para você e para os seus. Os seus, quando eu falo, é toda a comunidade, todo ser humano, independente da cor, religião, credo, mas eu acho que a gente está pensando uma coisa para um mundo onde a gente possa dizer assim, que bom que a gente construiu isso. Isso pode ser um sonho utópico? Pode, mas é um sonho que eu ajudo a construir, que talvez eu não possa vivenciar, mas com certeza eu vou deixar o mundo muito melhor para meus filhos e netos e bisnetos, a darem continuidade a essa criação, essa construção de algo mais positivo, né? E o que acontece é exatamente isso, que por mais que a gente ache, ou os colonizadores achem que a África está destruído, pelo contrário, seus filhos na diáspora estão vivos, reconstruindo uma nova África que está lá ligada, dizendo assim, eu posso não voltar para aquele espaço, mas eu posso construir uma nova África aqui que veio daquela mãe. Então a gente tem um papel uma missão de reconstruir o mundo. Isso é muito sério, uma missão de reconstruir o mundo, já que a gente percebe que existe um projeto de extermínio da comunidade negra no mundo e a gente está na missão de reconstruir. Olha que a gente não tem atitude nunca de vingar-se, pelo contrário, de acolher e juntar, até a ponto de sermos, termos uma postura de ensinar como faz os mais velhos. Não, em vez de você bater, não, ensina. Como é a religião de matriz africana? A religião de matriz africana jamais ela se propõe a fazer o mal, sempre a curar, sempre a proteger, sempre a lhe ajudar. Quando você toma um banho de folha, é para limpar essa energia negativa, para que você flua positivamente. Então, acho que é bem isso, né? A gente traz essa essência uma essência ancestral, que a gente não vai se livrar disso nunca. E eu, particularmente, eu me sinto um missionário porque, assim, eu não estou preocupado. Claro que como ser humano, como artista, eu fico em busca de muito mais gente, de muito mais visibilidade, mas eu não estou preocupado com sucesso. Eu estou preocupado em minha mensagem chegar no coração de mais pessoas, de tocar mais pessoas, de fazer a junção, de poder trazer mais gente nesse pensamento positivo de construção de algo melhor. Eu nasci na Garibaldi, ali era Baixa do Gantoá, e eu fui na casa da minha avó, Margarida, que era uma senhora que criava 4 filhos sozinha, mas uma figura que naquela época se deu por vencedora de criar e educar os seus filhos de forma correta. E eu sou filho da caçula, que era a Dona Minervina. E aí, naquela época, era chamada Baixa do Gantoá, porque era uma baixada. E eu tive o privilégio de nascer ali, em casa, e de, na minha infância, poder ouvir o som do candomblé de menininha, quando tocava, e o som da juventude do Garcia, no bairro do Garcia, quando ensaiava. Então, assim, eu fui ninado por 2 sonoridades que para mim eram interessantes. O samba, da escola de samba, e o som sagrado dos batuques sagrados no candomblé de menininha. Então isso para mim foi muito, muito interessante, assim, a nível de despertar, porque eu lembro disso desde criança. E a minha mãe, como caçula, era muito extrovertida, conversava com todo mundo, e eu lembro
com 12 anos, minha mãe chegando, porque nós fomos morar num vilarejo chamado Cotegipe, porque meu pai trabalhava na Chesf, e aí a Chesf era tinha um lugar chamado Cotegipe, que era o vilarejo, tinha usina, e meu pai, por conta de trabalhar na usina, foi obrigado a também se mudar para morar naquele vilarejo, para dar assistência na usina. E a gente ia para lá e final de semana nós voltávamos. E eu lembro de minha mãe, na época de São João, encontrando todos os amigos, e cantando e tocando no prato, ou seja, era uma reprodução do que acontecia no Recôncavo, dessa coisa de cantar samba, de roda nos pratos, não sei o quê, e eu me lembro com 12 anos tocando. Então, para mim, essa origem matriarcal, eu falo matriarcal porque muito dela eu herdei. E essa coisa da música, eu agradeço aos deuses, à ancestralidade, por essa música minha vem exatamente das entranhas de uma mulher que me ensinou a viver, me ensinou a lidar com mulheres, me ensinou a lidar como homem, com relação aos meus filhos, me ensinou a ser um bom filho. Então, assim, eu sou um cara que eu sou gratificado porque eu consegui cuidar de meus pais até o final da vida de cada um deles. Eu tive o prazer, meu pai era um cara meio interiorano, de Santa Amaro da Purificação, e do interior de Santa Amaro, mas era um cara fechado, sabe, contido, naquela dificuldade de se expressar muito. Depois de muitos anos que ele veio a se soltar um pouco. E minha mãe era a mentora de tudo, cabeção, aquela figura que de vez em quando soltava umas frases assim bem típicas da sabedoria ancestral, tipo: meu filho, olho no padre, outro na missa. Meu filho, ó, boca calada não entra mosca. Fique calado, olhos, ouvidos abertos, boca fechada e pés ligeiros. Ou seja, isso era um ritual dela o tempo todo, que hoje eu consigo transmitir para meus filhos. Digo, ó, o lema de sua avó era boca calada, fala-se pouco, olha e se ouve mais, e anda rápido para construir as coisas. Então eu acho que isso aqui, até na Bahia, isso aqui se emprega de uma forma muito positiva. Então essa herança do meu surgimento, eu tenho o maior orgulho, porque Dona Minervina fez um papel muito massa na minha vida. No meu nascimento, minha mãe dizia que, ela contava isso, que eu fui aparado, né, por uma parteira, e quando a parteira perguntou a ela se já sabe se é homem ou mulher, ela falou: não sei. Se for mulher vai se chamar Margarida, e se for homem vai se chamar Lázaro. E a mulher era filha de Obaloaê, e na hora que ela falou isso, a mulher Obaloaê fez uma passagem na parteira, Dona Libânia, mãe Libânia, e que ela me levantou pro céu e agradeceu ao Obaloaê por estar homenageando a ela naquele momento em que meu nome se chamava Lázaro. E é homenagem a essa coisa do sincretismo, né? Relação Lázaro, Obaloaê. Eu fui crescendo, mexendo com música e me preocupando muito, mas quando eu fui convidado para fazer o primeiro disco, Baby Santiago, que era um produtor, um diretor de rádio, e um cara que era radialista, ele falou: ó, eu tô produzindo algumas coisas e queria produzir seu disco. Falei: legal. Como é seu nome artístico? Falei: cara, as pessoas me chamam de Lazinho Diamante Negro. E depois que eu saí do Ileaie, me chamavam muito de Lazinho do Ilê, por conta dessa relação com Ileaie. Mas e nome artístico? Eu digo: pois é, depois que eu saí do Ileaie, continuaram me chamando Lazinho Diamante Negro. Ele falou: mas Lazinho fica muito doméstico. Eu falei: é porque é o meu apelido, meu nome é Lázaro, as pessoas me chamam de Lazinho, Lazão, Lazo. Ele falou: Lazo. Lazo com 2 E's. Eu falei: Lazo com 2 E's não seria laço? Ele falou: não, Lazo mesmo. Eu falei: pô, legal, maravilha. Mas como naquela época era muito comum ter um sobrenome, ele falou: mas não pode ser Lazo puro, tem que ser Lazo Matumbi. Eu falei: Matumbi? O que significa Matumbi? Uma pedra sagrada originária do rio Niger, na Nigéria. Eu falei: a informação é interessante, mas você tem algum dado que possa me provar isso? Aí naquela época eu percebi o seguinte: se eu falasse muito no assunto, eu poderia perder a oportunidade de
manter o meu nome. Porque assim, tipo, se eu questionei muito, ele falou, ó... E tinha essa coisa antigamente, se você fala muito, discute que não quer, você tá arriscado a não conseguir dar início. Como era o meu primeiro compacto, na época ainda era compacto, aí eu falei, não, tudo bem, bota o Matumbi. Aí saiu Lazo Matumbi. Aí depois, eu viajei daqui pra São Paulo, fui pra Ponte, eu tirei o Matumbi. E aí botei só o Lazo. E nesse meio termo, eu fui pedir um amigo meu para fazer uma consulta para saber se esse Matumbi existia ou se era caô do produtor, porque queria um nome. Mas ele aí falou, não, Matumbi é uma pedra sagrada originária do Rio Nigé. Logo após isso, eu fui para a numeróloga, que virou uma febre de numerologia, onde todo mundo ia checar se o nome era exatamente isso. E a numeróloga falou, não, o Matumbi é um nome forte, tenha isso como... Aí eu, pá, tudo bem. Aí voltei, esse nome não me deixou em paz, porque as pessoas continuavam me chamando de Matumbi, Matumbi. Na verdade, a pronúncia certa seria Matumbi, mas as pessoas começaram a me chamar de Matumbi, Matumbi. E aí, anos depois, eu encontrei uma comadre minha no Porto Sauípe e ela me apresentou um congolês que disse, você sabia que esse nome Matumbi é nome de dinastia africana? Lá no Congo, todas as pessoas têm o nome e sobrenome de Matumbi, porque são filhos de reis e rainha. Olha, se já tinha a numeróloga, se já tinha essa pesquisa do meu amigo, e tinha essa constatação do congolês, você acha que eu vou tirar? Eu digo, não, tá tudo certo. Só energia positiva rolando em cima do nome. Eu digo, vamos que vamos, velho. Eu me joguei e continuo até hoje Matumbi. Esse movimento da minha mãe com 12 anos, eu me interessei muito a tocar percussão. Eu era ficcionado em percussão. Então, e conheci boa parte dos instrumentos que eram acessíveis a gente. Pandeiro, cuíca, tamborim, timbal, surdo, repinique. Então, esses pandeiros eram acessíveis a gente. Eu comecei a tocar. Aí virei batuqueiro, tocando no Cacique do Garcia, na própria juventude do Garcia, e aí nesse meio tempo montei um grupo de samba, e aí nesse grupo de samba eu tocava tumbadora, na época era tumbadora, não era congas, era tumbadora, e eu cantava. Mas nunca me despertei para a voz que eu tinha ou para o canto, e era um negócio muito natural, eu cantava para não sei o quê, tocava, até o momento que eu percebi que tinha uma relação com a questão do preconceito com a música, que era uma música preta, era samba. Então, assim, a gente tocava sempre aniversários, e a gente, quando chegava nos aniversários, sempre botava a gente para entrar pela cozinha. Se os convidados tomavam uísque, vinho, cerveja, para nós, batuqueiros, era batida de coco, batida de limão. Nada contra, mas era algo que era menor. Se naquela época estrogonofe era uma comida chique, para nós era dobradinha, sarapatel, era mocotó, que hoje virou iguarias de primeira qualidade, né? Mas naquela época era algo que era... Então, assim, eu comecei a perceber isso porque a minha percepção com relação à questão do racismo veio desde muito cedo. Lá em Cotegipe, onde meu pai morava, onde morava e trabalhava, meu pai se tornou responsável pelo acampamento onde todos moravam, inclusive pela usina. E eu lembro de minha mãe me chamando e falando assim, olha, a partir de hoje, você tem uma responsabilidade muito grande. E eu procurei saber de minha mãe qual era a responsabilidade. Você tem que prestar atenção porque seu pai foi eleito a pessoa para tomar conta do acampamento e da usina. E existe uma insatisfação nos olhares das pessoas que trabalham com seu pai e que moram aqui e que vai procurar um detalhezinho pequeno para te jogar contra tudo isso. Então você tem que prestar muita atenção. Então sempre fui muito conduzido a ficar muito atento. E esse meu olhar era muito minucioso, até porque
os apelidos que hoje os negros chamam de bullying eram muito cruéis, eram apelidos que desqualificava, que lhe colocava num lugar de reflexão muito grande. E eu sempre fiquei muito refletindo isso. Então, quando eu, de um certo modo, comecei a tocar percussão, eu lembro que esses fatos que aconteciam, entrar pela cozinha, a comida diferenciada, a bebida diferenciada, começou a me travar um pouco e eu parei com um grupo de samba. E também parei de cantar samba. Comecei a ouvir outras coisas, ficava muito comparando os cantores de samba, de escola de samba, do Rio e de São Paulo daqui, com os grandes cantores de blues e de soul norte-americano, e via que tinha uma história muito parecida. Uns vinham do algodão, os daqui vinham da cana-de-açúcar, ou seja, todos com uma mesma história, com caminhos e vias diferentes. Isso me chamava muita atenção. E aí eu parei um dia, eu disse, eu não quero mais cantar samba. Eu quero cantar a música que toda a branquitude absorve como se fosse dela, mas sendo assim essa música negra, mas que eles chamam de sofisticada. Aí eu parei de cantar samba. Nos blocos que eu participava como Cacique do Garcia, e depois eu vim pro Bafo do Jegue, lá no Politeama, que era um bairro chamado de classe média, eu comecei a ser diretor de bateria. Regendo bateria. E aí, num belo momento, eu fiz uma música que foi um samba. E quando eu fiz esse samba, o diretor do Bafo do Jegue falou, mas você tem que deixar a guitarra baiana tocar, como eu lhe falei antes, por conta da transferência e da repetição do frevo pernambucano na guitarra baiana. Eles queriam que tocasse. Eu falei, não, isso é samba, isso é para ser cantado e para ser respondido. E aí eu comecei a cantar, eu senti que existia uma euforia nas pessoas quando eu cantava o samba, que gostava, que repetia. E aí, num belo momento, como a referência negra na Bahia eram os grupos folclóricos, amigos nossos, irmãos, que conseguiam, através da dança, da capoeira, do candomblé, atravessar fronteiras, ir para fora do país. E isso nos chamava a atenção, que dizia assim, porra, a evolução de meus amigos que trabalham com arte e leva para um outro mundo, aí muitos para a Europa, muitos para os Estados Unidos. E a gente conversava muito, porque no Teatro Castro Alves tinha uma escadaria, que era a escadaria eu chamava de escadaria do bate-papo da intelectualidade popular. Não a intelectualidade sofisticada, mas a intelectualidade popular, onde tinha fazedor de big hand, onde tinha o pessoal que fazia teatro, outro que fazia dança, outro que fazia música, e a gente sentava ali e ficava tricotando, conversando de tudo. E isso numa época de ditadura, que era algo muito louco. E aí eu lembro que começou a ouvir um buchicho de que tinha um bloco que estava surgindo na Liberdade, que era um bloco exclusivamente de negro, e que isso surgiu por causa da necessidade de que um negro de um bloco tal foi tentar sair num bloco de branco e não conseguiu. Então tudo isso era mistura na minha cabeça, morando num prédio que era um prédio popular, que é o Minhocão, e onde as pessoas chegavam para perguntar se tinha um apartamento para alugar ou para vender, e esquecia que eu poderia ser morador, e vinham a mim como se eu fosse o porteiro, e às vezes o porteiro e o vigia estavam na própria guarita lá esperando, e as pessoas vinham a mim e falavam, vigia, você tem um apartamento para... Eu falava, não, mas o porteiro e o vigia estão lá dentro. Isso meus amigos pretos, que eram poucos, davam risadas e diziam assim, Lazo, eles vêm em cima de você porque você é o mais preto. É aquilo que a gente, na idade, vai entendendo depois como a tal do colorismo, né? E aí você vai entendendo tudo isso. E essa reflexão sempre na minha cabeça, sempre se mantinha vivo. Até um dia que um amigo meu chegou e falou assim, ô Lazão, você tá sabendo que na Liberdade tem um bloco que só sai negão? Digo, rapaz, eu acho que eu sei, porque eu lembro que uns 2 carnavais atrás, isso ele falou em 76, por aí assim. E eu me lembro que em 74 eu tinha visto um grupo de amigos negros vestidos de africanos e tinha uma guarnição da polícia militar
chamada na época de grande som da Choque, com os cacetetes que eram desse tamanho, do lado, como se fosse esperar qualquer tipo de atitude suspeita para eles reprimirem. Isso me chamou muita atenção. E eu falei para esse meu amigo, digo, rapaz, eu lembro disso, mas eu lembro desse fato importante. Ele falou, mas tem um bloco na Liberdade que só sai negão e os caras estão se estruturando. Cheguei aí lá com um amigo meu dançarino, 2 amigos meus dançarinos, Macalé e Eusébio, conhecer. Mas não me interessei muito, porque fui lá, não era um dia de ensaio, fui lá, vi, não sei o que, até um dia que eu estava no Bafo do Jegue cantando, e recebi o convite de Vovô e de Apolônio, que eram os 2 presidentes do Ilhaí. Lazo, a gente gostaria de convidar você para sair no Ilhaí cantando. Agora gostaria de saber quanto é que você quer receber, porque eu sei que você canta aí no Bafo do Jegue. Falei, cara, olha bem, eu estou tendo um momento, uma oportunidade de estar junto com outros irmãos, dando um grito de guerra em prol da comunidade negra, em prol da enaltecer a autoestima da comunidade negra. Porque a gente, naquela época, o negro que botava o vermelho, ele se sentia ridicularizado, porque as pessoas falavam, isso não é cor que você possa usar. Então, assim, o cabelo trançado, eu me lembro que minha prima usava o cabelo trançado para dormir, para no outro dia ir para a escola. Então, assim, não era algo que a gente se orgulhasse, não era algo que levasse a gente a dizer, porra, minha autoestima está sendo estimulada. Não, então quando eu tive essa oportunidade de estar, eu falei, se vocês me derem respeito, carinho e atenção, me tratarem bem, com atenção, eu vou estar colado com vocês. E aí fui em 78, meu primeiro carnaval. Talvez eu tenha sido um dos poucos que saiu de bloco afro para trilhar uma carreira solo. E saí consciente de que a música que eu queria fazer, até porque no bloco afro, lá no Ilhaê, na época, só se fazia uma música percussiva. E eu sentia falta da harmonia, onde eu trabalhava com outros amigos e tinha essa coisa da harmonia, de você ir observando a música do mundo, a harmonia estava presente, e isso para mim era uma coisa meio que limitada. Aí eu falei, não, eu preciso trilhar outro caminho, eu preciso navegar em outros mundos, em outras áreas, para poder me sentir mais dentro daquilo que eu me proponho. E aí foi quando eu saí do Ilhaí em 80, em 81 gravei esse compacto que fui convidado. E dali em diante, aliás, antes desse compacto gravado, eu fiz um show no Teatro Vila Velha, que tinha uma característica de lançar grandes artistas e que teve essa possibilidade de lançar novos baianos, Gil, Caetano. E eu participei de um show que nós produzimos, eu e o Nelson Rocha, que era o produtor, um jornalista na época, que o título era Luz no Escuro. E a gente tocou meia-noite no Teatro Vila Velha e me surpreendeu porque estava assim. Ou seja, estava assim porque as pessoas que foram numa curiosidade de saber o que aquele Lazinho que tinha saído do Ilê, que cantava samba, que era uma coisa maravilhosa que todo mundo gostava, o que ele iria fazer agora, sendo artista solo, cantando o trabalho dele. E foi muito legal porque foi um choque. As pessoas esperavam que eu cantasse samba e eu cheguei cheio de blues, cheio de soul, cheio de samba também, mas também o reggae. Então, deu uma surpresa. Eu me lembro de uma fala de um amigo meu, que ele falou assim, eu considero você um dos maiores cantores de samba e você vai cantar negócio de reggae, negócio de funk. Eu falei, cara, eu vou te dizer um negócio. Talvez por conta de eu ser um grande cantor de samba, é que eu me dou o luxo de poder cantar outras etnias que não estejam dentro do nosso, digamos assim, nosso radar. Mais no meu, mas não de todos. Mas o Ilhaê, na realidade, quando eu estive lá, ele me deu a percepção da minha voz. Aquilo que você perguntou antes, quando você se descobriu cantor. Aquilo me deu a percepção da minha voz, porque teve um ano, como a gente lá anos atrás, a gente era dividido da coisa do bairrismo, né? Das gangues dos bairros. E eu me lembro que quando eu cheguei, eu fui recebido com um calor humano, mas ao mesmo tempo, sabe, de forma esquisita, porque eu fazia parte de uma negrada que morava do lado de cá, não do lado da Liberdade. Então a galera me olhava e dizia assim, você é negão, mas você é negão de lá
do Gantuá, do Garcia, da Federação, não é Negão da Liberdade, porque a Liberdade é conhecida como o reduto mais negro da Bahia, né? Então, assim, eu de um certo modo, não tive essa abertura, eu tive que cavar isso. E lembro que teve um ano do Ilhéus que foi em 70, Carnaval de 78 ou 79, e teve uma música e tocou no festival, mas não ganhou o festival, chamada Deusa do Ébano. E eu lembro que na época eu casei em 79, e nesse carnaval a minha mulher, a minha ex-mulher, mas atual, na época lá, era minha noiva, ela saía no bloco. E eu comecei a cantar pra ela. O bloco tava... foi muito louco, porque a gente saiu do Curuzu, quando chegou no bairro Guarani, os meninos, os cantores, que eram 2 microfones, e 2 cantores, eu era o terceiro, me deram o microfone e falaram, pode cantar. Eu falei, mas aqui tá se recolhendo. Aqui não tá nem a junção do bloco. E era se recolher para vir pro centro da cidade. E quando chegou ali ao lado do Hotel da Bahia, e eu lembro que eles me deram o microfone e falaram, a gente vai tomar uma cervejinha aqui, você fica aí. E eu comecei a cantar para essa minha noiva, lá embaixo. E o que me surpreendeu é que, quando eu comecei a cantar, eu vi as pessoas sempre olhar para cima e fazer isso, fazendo positivo, outras soltando beijo, mas eu não estava nem preocupado com o que estava acontecendo, porque eu estava tão emocionado cantando para minha preta, que a música dizia assim, e deusa do ébano, e deusa do ébano, minha crioula, vou cantar para você. Estás tão linda no meu bloco Ilhéus, com suas tranças, muita originalidade, pela avenida cheia de felicidade. Deusa do ébano, e deusa do ébano, e deusa do ébano. Todos os valores de uma raça estão presentes na estrutura desse bloco diferente. Por isso eu canto pelas ruas da cidade, pra você, minha crioula, minha cor, minha verdade. Aquilo era como se fosse uma declaração de amor que eu estivesse fazendo pra minha preta. E, cara, algo no ar estava acontecendo, que eu comecei a perceber que os meninos da bateria que tocavam embaixo começaram a pegar seus instrumentos para me acompanhar. E aí eu falei, porra, que massa, a bateria tá começando a tocar. E eu olhava em semblante de pessoas chorando, assim, massa, continue, você tá lindo, tá não sei o quê. Foi um momento em que Miro e César voltaram e falaram, o que está acontecendo? Eu falei, não sei. Eu comecei a cantar Deusa do Ébano e as pessoas ficaram nessa vibe aí tão positiva que... Então ele falou, cara, tá tão bom lá embaixo, a galera tá tão animada, tão emocionada, que eu prefiro que você continue cantando. Aí eu continuei cantando. Foi nesse momento em que eu tive a certeza de que cantar pra minha gente era algo fora do normal. E aquilo me deu a certeza de como eu iria trilhar quando eu saísse do Ilhéus. Quando eu saí do Ilhéus, eu sabia, eu estou numa missão. Eu estou na missão de ser mais um que vai contribuir para a evolução da minha gente. De que forma eu vou fazer, não sei. Paguei um preço. Paguei um preço duro, como pago até hoje. Porque a gente vive num país altamente racista. Salvador é uma cidade que é capital do racismo no Brasil, mesmo a gente tendo 90% da população negra. Mas isso sempre me deu o orgulho de ser esse missionário sem a preocupação do reconhecimento da própria comunidade negra. Mas que eu sabia que aquilo me fazia me sentir tão bem em cantar para minha gente, que eu ficava dizendo assim, cara, tem algo no ar que a gente talvez não saiba dimensionar. Quando a gente passa por um negro ou por uma negra, seja de onde for, em qualquer lugar do mundo, a gente se cumprimenta, a gente se olha, a gente balança a cabeça, a gente esboça um sorriso. Isso é o amor que a gente tem trazido de mamãe África, que a gente não conseguiu se dispersar ou se desligar nunca. Então isso para mim é algo altamente positivo que me leva lá atrás, naquela minha alegria de falar, porra, fazer amigos, sabe, transformar isso em algo maior, e fazer essa junção, esse aquilombamento
aquilombamento, que é a palavra que está hoje na ordem do dia, esse aquilombamento de trazer as pessoas, sabe, pro seu seio da música, que chega aí e te toca, falar de amor de uma forma doce e gostosa, onde todo mundo ouça e fique emocionado, eu acho que é esse o caminho. E aí, quando eu saí, eu disse, vou trilhar. E aí me deu a certeza de que a minha voz era algo potente e que conseguia tocar o coração das pessoas. Bom, quando eu tive essa certeza, aí eu parti para minha vida, minha carreira solo, e até hoje eu tento cada vez mais aprimorar o Lazo, mesmo com a idade avançada, mas eu ainda me pego na frente do espelho cantando, observando o som que está saindo da minha voz, os meus trejeitos, os meus mergulhos, os meus... não é nem melisma, porque essa aí não era uma coisa daquela época, mas os meus falsetes, digamos assim, as minhas formas de cantar, até hoje eu trabalho esse Lazo. Cara, olha bem, eu comecei em 81, eu tava aqui, comecei em 81, fiz a minha parada aqui, gravei meu disco. Em 82, 83... 82, final de 82, eu fui morar em São Paulo, deixando essa euforia que existia aqui na Bahia, dos blocos afros, falando de algo que para mim era algo, sabe, grandioso. Surgimento do Ileaê na Liberdade, do Olodum no centro da cidade, o Moisés ensaiava na Ribeira, o Malê de Balé em Itapuã, o Araqueta em Piripiri, ou seja, 5 pontos estratégicos que qualquer político, antes de chegar no poder, ia chegar e conversar com a gente. E aí, quando eu fui para São Paulo, cheguei lá, me encontrei um amigo meu que falou assim, cara, vocês estão a ano-luz na frente da gente aqui em São Paulo. Eu digo, por quê? Porque aqui a gente tem o lance da escola de samba, que é difícil a gente fazer esse discurso que vocês estão fazendo lá na Bahia. Eu acho que vocês estão a 100 anos-luz. Eu falei, pô, interessante isso, porque eu lembro que quando eu saí, eu deixei em cima da mesa a discussão sobre a questão social, racial, econômica e política, de um certo modo. E aí eu lembro que eu fui, quando eu participei das Diretas Já, lá em São Paulo, como espectador na Praça da Sé, eu falei para um amigo meu, eu preciso voltar para Salvador. Ele falou, voltar para quê? Eu digo, porra, cara, tudo que está acontecendo no Brasil, com aquilo que eu plantei lá com os meninos, da evolução dos blocos afros, eu vou ficar aqui? Não, cara, eu quero estar lá porque eu posso ser um grãozinho de areia, mas eu quero contribuir com minha gente. E quando eu cheguei aqui, era 85, 86, estava o começo do movimento Axé Music, com uma música chamada Fricote, que desqualificava a imagem da mulher negra. Aquilo me revoltou, de tal forma, porque eu percebi que eu cheguei e encontrei a Bahia 40 anos atrás. Eu achei que eu tinha deixado 40 anos à frente e encontrei 40 anos atrás. Aquilo me revoltou de tal forma que eu viajei com Portugal, e aí falei para Portugal, desabafei muito com ele sobre tudo que estava acontecendo e que me deixou muito triste. E aí ele, por conta de ser um bom ouvidor, fez uma letra e me deu de presente, que foi a Alegria da Cidade. Que na época eu ia gravar, mas não consegui gravar porque tinha um cidadão fazendo uma intermediação entre eu e o estúdio, e o cara, quando viu a letra, o cara falou um negócio que me deixou muito constrangido. Ele disse, pô, essa letra é medíocre. Uma letra, como é que Gileno faz uma letra dessa? E não era nem de meu parceiro Gileno, era de Jorge Portugal. Então como é que Gileno faz uma letra dessa medíocre? Eu falei, pô, velho. Aí peguei a música, dobrei a letra da música e botei no bolso. Quando ele voltou, ele perguntou, não vai fazer mais a música não, que eu tava começando a fazer os arranjos. Não vai fazer mais os arranjos da música não? Eu falei, não. Não, porque a música já cumpriu o papel dela. Ela já encontrou um racista na frente dela. Então, pra mim, já tá feito. É isso aí. E logo depois, semanas depois, Margarete me pede música pra botar no disco dela. A primeira coisa que eu fiz foi empurrar a Alegria da Cidade, e que, por sinal, ela gravou muito bem, mas a letra, na época, o pessoal da gravadora trocou. Eu sou o sol da Jamaica, eu sou o som da Bahia. E era eu sou a cor da Bahia. E daí em diante começou. Só que a minha percepção com relação ao movimento Axé Music era aquilo que eu estava lhe falando. Os clubes vieram para as ruas,
Os caras vieram com a potência do dinheiro, do poder financeiro, do poder social e do poder político e botaram seus trios elétricos enormes na rua com a sonoridade eletrônica, aonde os blocos afro ainda tocava só na percussão e no canto, no gogó. Foi até esse momento que Jerônimo faz essa música que descreve um atrito entre o bloco afro e o bloco de trio que não respeitava a coisa da sonoridade do bloco afro. E aí eu percebo que surgem duas bandas que começam a tocar músicas desses blocos afros, que era Banda Mel e Banda Reflexo. E que na hora que falava sobre a música desses blocos afros, falava de uma forma pejorativa. Agora a gente vai tocar a música do pessoal de axé. Por quê? Porque o discurso do pessoal dos blocos afro é que essa música vinha de dentro de terreiros de candomblé. Então assim, a galera fala, vamos tocar essas músicas do pessoal de axé, de uma forma meio que pejorativa. Aí vai um cidadão, um tal de um jornalista, e pega isso e bota de uma forma para ser ironizado de tudo com jeito. Axé music, ou seja, pega algo que o nego chama de pejorativo e mistura com o nome em inglês para ver se a porreta dá. Por incrível que pareça, a ignorância ou a sabedoria de muitos se apoderaram desse nome e esse movimento se tornou axé music. Só que um movimento que, ao meu ver, era excludente porque não dava espaço para os blocos afros, não dava espaço para os artistas negros, não dava espaço para os artistas que cantavam em bloco afro. Então, assim, era algo que, tipo, vou me apropriar dessa cultura. Tanto que se você perguntar até hoje, o que é axé music? Me defina ritmicamente. Vão rodar e vão cair no samba reggae. E aí você diz assim, opa, peraí, mas você tá me falando de algo que quem começou foram os blocos afros. E como é que isso é axé music? É porque, na realidade, as primeiras bandas de axé music eram bandas de bailes. E bandas de bailes que tocavam tudo que estava fazendo sucesso. E como as músicas dessas bandas, Reflexo e Banda Bel, começaram a fazer sucesso, porque foi pra chacrinha, foi pra isso, os programas de televisão, e aí, pum! Inclusive, o próprio Roberto Santana, que era um baiano que trabalhava na Poligram, veio e disse que tinha 3 artistas para ele lançar. Um seria eu, o outro seria Jerônimo, mas o outro ele era baiano e não queria se meter na confusão de Bahia. E essa incógnita dele, eu consegui descobrir o que era. Essa coisa de não querer se envolver é porque a música fricote já estava, o movimento negro já estava batendo de frente. E eu fui o único artista que me posicionei contra, porque eu achava que tudo aquilo que os blocos afro tinham construído em pró da comunidade negra, com muita luta, tinha sido destruído em questão de segundos, por conta de uma música que fazia toda a comunidade baiana cantar, inclusive os próprios pretos. E se você for olhar a música, a contradição de tudo isso é que a música que desqualificava a mulher preta é do mesmo compositor que fez a música Que Bloco É Esse? Ou seja, o cara no cimento do Liaê faz a música Que Bloco É Esse? Que eu quero saber, é o mundo negro que veio contar pra você. E anos depois o cara faz a música fricote. Ou seja, isso perpassa exatamente pela compreensão de como ainda nós somos escravos mentais e não conseguimos nos libertar para entender que a gente tem que trazer o axé para nós, em vez da gente colocar na mão da branquitude racista, em que eles comecem... E aí, de um certo modo, isso me impactou muito. E quando a gente fez a Liga da Cidade, fez no sentido de contrapor essa música. E graças a Deus que foi lançado na voz de Margarete, que foi um sucesso imenso no próprio movimento Axé Music. A minha pele de ébano é a minha alma nua, espalhando a luz do sol, espelhando a luz da lua. Tem a plumagem da noite e a liberdade da rua. A minha pele é linguagem e a leitura é toda sua. Será que você não viu, nem entendeu o meu toque? No coração da América, eu sou jazz, eu sou rock.
Eu sou parte de você, mesmo que você me negue, na beleza do afoxê ou no balanço do reggae. Eu sou o sol da Jamaica, eu sou a cor da Bahia, eu sou você e você não sabia. Liberdade, Curuzu, Harlem, Palmares, Soweto, nosso céu é todo blue e o mundo é um grande gueto. Apesar de tanto não, tanta dor que nos invade, somos nós, a alegria da cidade. Apesar de tanto não, tanta marginalidade, somos nós, a alegria da cidade. Apesar de tanto não, por enquanto, somos nós, a alegria da cidade. Que o nosso desejo é sermos o dono da cidade, do estado e do país. E por conta de perceber que quando eu cantava isso, as pessoas tinham um olhar meio que maldoso me colocando naquele lugar de circo e pão, tipo, é isso que a gente quer que você seja, só a alegria da cidade. Eu bati na porta de meu parceiro Jorge de Portugal de novo e disse, tá acontecendo isso, eu percebo isso. Ele falou, mas eu não percebo, eu digo, sou eu que estou cantando. Sou eu que percebo isso. Por isso que eu estou declamando, para a letra da música chegar mais pontiaguda na cabeça das pessoas. Eu preciso de algo novo, que fale de uma verdade mais forte, mais firme. Ele falou, tudo bem. Você está me questionando, você está me colocando contra a parede. Porque você é o poeta. Eu posso até escrever algumas coisas, mas o dono da poesia é sua. Então, por favor, me presenteie uma outra pérola. Foi aí que anos depois ele me presenteou 14 de maio, que ele dizia que era o dia seguinte. E 14 de maio chegou exatamente descrevendo a história do Brasil de forma muito clara e evidente, porque a gente tinha mania de só festejar o 13 de maio, e o 13 de maio servia para que a branquitude nos colocasse falando assim, vocês estão livres aí porque a princesa Isabel lhe libertou, vocês estão livres aí, boca a boca da comunidade como um todo, a comunidade brasileira, prestava atenção a esse detalhe de que o dia seguinte tinha sido o dia da crueldade. Esse foi o dia da alegria, todo mundo achou que estava livre. E no dia 14 todo mundo percebeu que aquela liberdade não existia, que era algo falsíssimo. Então quando meu parceiro me deu a música, que eu musiquei e mostrei pra ele, inclusive pedi pra ele pra mexer num pedaço da letra que eu não concordava, quando eu mostrei pra ele, ele chorava num lado e eu chorava no outro, no telefone, pela alegria do que a gente tinha construído. E aí eu lembro que quando eu cheguei e cantei no primeiro show que eu fiz, que foi o Mercado Yaú de Margarete, eu vi as pessoas reproduzirem exatamente o que eu tinha sentido. Começarem a chorar, porque dizia assim, no dia 14 de maio eu saí por aí, não tinha trabalho nem casa nem pra onde ir, levando a senzala na alma, subi a favela, pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer, sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio ninguém me deu bola. Eu tive que ser bom de bola pra sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder, mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu pra entender a mensagem? Se ligue no Ileaie, se ligue no Ileaie, agora que você me vê. Repare como é belo ver nosso povo lindo. Repare que é o maior prazer, bom pra mim, bom pra você, estou de olho aberto. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino.